Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. E estou esperando a minha esposa aqui, tá certo? Vim trazer ela para consultar. Enquanto espero, vamos conversar um pouco. Olha, nós estamos acompanhando o comportamento, né, dos cristãos desses últimos dias, a qual eu sou incluído. Eu sou um cristão, trabalho, exerço funções no serviço cristão, lido com pessoas. Meu trabalho é voluntário, tá certo? Claro, e há aqueles que precisam, né, ser ajudados. Olha, vendo todos os acontecimentos que estão acontecendo na vida dos cristãos, aos exageros e tudo mais, a forma como alguns tratam Deus, alguns parece que tratam Deus de uma forma como se Deus fosse um serviçal, um atendente de balcão, que fosse obrigado a atendê-los a hora que eles quisessem. Eles não sabem diferenciar isso, se sentem deuses. Há momentos que essas pessoas se sentem deuses. Eu estava lendo um pouco para poder fazer uma ligação, um paralelo sobre isso tudo. Eu estava lendo Lucas capítulo 10, verso 20. O que está escrito em Lucas 10, verso 20? Jesus, no capítulo 10 de Lucas, pela segunda vez, ele envia uma quantidade de discípulos para pregar o evangelho. E nessa nova empreitada, né, nessa nova missão, Jesus enviou 70. Ele dividiu esses 70 em 2 discípulos, cada um. Então, saiu uma turma, equipes de 2, 35 equipes de 2 saíram para evangelizar. E Jesus ficou fazendo o seu trabalho ali, né, em Jerusalém, em Judéia e tudo mais. Só que tem um porém. Quando os discípulos voltam, eles chegam alegres, satisfeitos, felizes, e diz para Jesus assim: olha, mestre, é muito importante isso, em teu nome os espíritos, eles vão embora, né? Em teu nome nós estamos fazendo muitas maravilhas, os espíritos, eles batem em retirada quando falamos no teu nome. Só que Jesus, se você falar assim que Jesus, ele não parabenizou os discípulos, claro que sim, pela missão, né? Eles receberam a missão. Agora, no capítulo 10, verso 20, Jesus fala uma palavra aqui que parece como se ele não estivesse se importando com a missão deles. Não. Jesus advertiu para que os trabalhadores tivessem cuidado. Já pensou? Você trabalhar a vida inteira no reino de Deus e no final morrer na praia? É o que muita gente está fazendo. Estão trabalhando, estão fazendo, mas estão se esquecendo que naquele grande dia todos nós precisamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Sabe o que Jesus falou? Ele disse assim, ó: alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes pelos vossos nomes está escritos nos céus. Você entendeu? Ou seja, se nós não nos atentarmos para estas coisas, para isto que Jesus falou, sabe o que vai acontecer com a gente? Nosso trabalho de toda uma vida será em vão. Vamos ser igual aqueles que construíram a arca.
construíram a arca, trabalharam ferozmente para poder construir a arca, mas não alcançaram a salvação. Por quê? Não é porque a oportunidade não foi dada. A oportunidade foi dada, tiveram tempo, mas não levaram a sério a mensagem que Noé estava pregando. Então a mesma coisa pode se repetir a nós. Alguém vai dizer assim, mas Marcos, você garante isso? Garanto sim. Jesus mesmo disse, olha, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus estava advertindo para a gente se atentar. Viu? Se alguém pedir poder a Deus, Deus dá. Se alguém pedir graça, Deus dá. Mas ai daquele que se utilizar do poder que Deus dá. Ai daquele que quiser tirar vantagem do poder que Deus está dando. Né? Porque Jesus falou assim no capítulo 16 de Marcos, ele falou no capítulo 28 de Lucas, tá? Ele disse, ó, eis que vos dou poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele deu o poder, ele dá o poder. Agora, ai daqueles que usar o poder para a sua própria vanglória. O seu trabalho será em vão. Estou vendo aí, muito movimento. Eu vejo muito movimento, mas zero de envolvimento com Deus. Estão usando o nome de Deus. Mas como é que você prova isso? Olha, Pedro advertiu. Pedro advertiu em uma das suas cartas, ele falou, olha, farão comércio de vós. E tem muita gente tratando a igreja como se fosse um negócio. A igreja não é um negócio. A igreja é a igreja de Deus, aonde as pessoas são preparadas para ser levadas ao céu. Agora, quem está tratando a igreja como um negócio, está se utilizando de um poder que Deus deu. E Deus vai cobrar. E a conta vai ser difícil de se pagar. Então, o correto é viver uma vida coerente, separado do pecado, porque o santo e o profano não se misturam. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente conversa mais.